Fala, aprovados! Agora nós vamos analisar um julgado muito importante do STF, tema forte de provas, que trata sobre o reconhecimento dos direitos às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Vamos destrinchar o tema 1031, julgado no informativo 1110 do STF. Antes de assistir esse vídeo, já sabe como funciona. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas, atualizações, jurisprudência, tudo para seu concurso. Segue a gente no Instagram, @prof.thiagopaixão. Dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com. Faça parte do grupo aberto do Telegram e conheça o nosso grupo exclusivo de membros lá no YouTube. Primeiro, a quem pertencem as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Pertencem à União. Artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal. No entanto, essas terras destinam-se à posse permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, do rio e dos lagos nelas existentes. Em suma, são bens da União, mas para serem usadas pelos índios. Por isso, alguns autores classificam essas terras como bem público de uso especial. E o que são chamadas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Segundo o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal de 88, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Primeiro, as que eles habitam em caráter permanente. Segundo, as utilizadas para suas atividades produtivas. Terceiro, as imprescindíveis a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar. E quarto, as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E para uma área ser considerada como terra tradicionalmente ocupada pelos índios, é necessário que essa ocupação estivesse ocorrendo no momento lá em 5 de outubro de 88, que foi a data em que a Constituição Federal de 88 foi promulgada. Aí que está o problema. Dessa pergunta surgiram duas correntes. A primeira é a teoria do indigenato. Ela diz que o direito dos povos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas é anterior à criação do Estado brasileiro, cabendo a este apenas demarcar e declarar os limites territoriais. Para essa teoria, a legitimação da posse das terras pelos índios decorreria de sua propriedade tradicional ou imemorial, teria um aspecto antropológico. Então a posse decorreria da persistência histórica da ocupação de determinado território pelos povos indígenas. É a tese, lógico, defendida pelos movimentos indigenistas. A segunda teoria é a teoria do fato indígena, também chamada de marco temporal. Deve ter ouvido falar bastante sobre isso nos noticiários. O STF vai julgar sobre o marco temporal. O marco temporal é uma tese jurídica, segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 88. Se a terra já foi habitada pelos índios, porém, quando foi editada a Constituição de 88, o aldeamento já estava extinto, ela não será considerada terra indígena. É o que diz a súmula 650 do STF. Os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Assim, se em 5 de outubro de 88 a área em questão não era ocupada pelos índios, isso significa que ela não terá a natureza indígena de que trata o artigo 231 da Constituição Federal. Essa é a corrente defendida por setores econômicos ligados à atividade agropecuária. Logo mais veremos a posição adotada pelo STF. E qual é a proteção? Vamos fazer outra pergunta. Qual é a proteção conferida às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? A Constituição Federal de 88 garante aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, exercendo sobre elas o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Já falei isso. Essas terras, elas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Mas, para que os índios possam exercer seus direitos, a União precisa demarcar essas terras. Precisa dizer, essas terras são consideradas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. E, em regra, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Só que existem duas exceções para essa regra. Primeiro, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha risco
a população indígena ou se a remoção for de interesse da soberania do país. Nessa hipótese, os índios somente poderão ser retirados após deliberação do Congresso Nacional. Na primeira hipótese, em caso de catástrofe ou epidemia, os índios eles podem ser retirados imediatamente, só que depois essa remoção ela é submetida à aprovação do Congresso Nacional, que poderá concordar ou determinar o retorno. Lembrando que, cessado o risco que ensejou a remoção, os índios deverão retornar às suas terras. Falando no Congresso Nacional, existem duas atividades que somente podem ser exercidas em terras indígenas se houver autorização do Congresso Nacional. São elas o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, exemplo, hidrelétrica, instalação de hidrelétrica numa terra indígena, precisa da aprovação do Congresso Nacional. O outro é a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, exemplo, petróleo. Nesses dois casos, para que tais atividades sejam desenvolvidas, é necessário que antes as comunidades afetadas sejam ouvidas e que haja autorização do Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Está no artigo 49, inciso 16 da Constituição Federal. Se for autorizada a atividade, deverá ser assegurada aos índios uma participação dos resultados da lavra, como predispõe a lei. Bom, eu falei que os índios possuem direitos sobre as terras por eles ocupadas tradicionalmente. Falei também que compete à União fazer essa demarcação, a fim de facilitar a defesa desses direitos. Essa demarcação ela é um processo administrativo, realizado na forma prevista pelo Decreto 1775 de 96. Vou fazer um resumo aqui das etapas do procedimento. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios devem ser administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação da FUNAI. A demarcação será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogos de qualificação reconhecida, que elaborará o estudo antropológico de identificação. Além disso, a FUNAI designará grupo técnico especializado, de preferência composto por servidores da Fundação, para realizar estudos complementares de natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação. O grupo indígena, representado segundo suas próprias formas, participará do procedimento em todas as suas fases, e se não houver índios ocupando a área sob demarcação, a FUNAI deverá dar prioridade para a demarcação dessa referida terra. Estados e municípios em que se localize a área sob demarcação e demais interessados podem se manifestar, apresentar à FUNAI todas as provas que tiverem, até para pleitear futura indenização sobre a área. Imagina só, você tem um terreno, esse terreno foi considerado terra demarcada. Você vai pedir uma certa indenização, né? Vai ter que ser desapropriado desse terreno. E ao final, a FUNAI encaminha um procedimento ao Ministério da Justiça, ao Ministro de Estado da Justiça. Aí o ministro vai decidir levar o caso ao presidente, e o presidente vai homologar a demarcação das terras indígenas mediante decreto. Então vamos lá, para algumas observações. Primeiro, essa demarcação se dá através de processo administrativo, não é um processo judicial. E o Congresso Nacional, ele não participa da demarcação, ela ocorre apenas no âmbito do Poder Executivo. Segunda observação, o STF entende que o procedimento previsto no Decreto 1775 de 96 é constitucional e não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. E aí a terceira observação, mesmo após o processo de demarcação, a propriedade dessas terras continua sendo da União. Lá, artigo 20.11 da Constituição. Os índios detêm apenas o usufruto exclusivo, não a propriedade. Falando nas pessoas que já moravam nessa terra, que tinham terreno nessas terras que venham a ser demarcadas, o que acontece com elas? E se elas já possuíam títulos de propriedade registrados em cartório? Os não índios, eles devem ser retirados do local, salvo se integrarem a comunidade indígena e os próprios índios permitirem a sua presença. Exemplo, um não índio casado com uma índia já more no local e faça parte da comunidade. O que estou querendo dizer é que os não índios não possuem o direito subjetivo de permanecerem no local, mesmo que provem que lá moravam de boa-fé ou mesmo que apresentem documentos de propriedade dos imóveis localizados na área. A Constituição Federal de 88 determinou que são nulos os atos que reconheçam direito de ocupação, domínio, propriedade ou a posse relacionada com imóveis localizados dentro de terras indígenas. Logo, se um não índio possuir uma escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis afirmando que ele é proprietário de um lote existente dentro de uma terra indígena,
esse registro é nulo e extinto, não produzindo qualquer efeito jurídico. E os não índios que forem retirados das terras demarcadas, eles deverão ser indenizados? Não. Em regra, os não índios que forem retirados das terras demarcadas não têm direito à indenização. Isso porque eles estavam ocupando terras que pertenciam à União. Logo, mesmo que eles tivessem supostos títulos de propriedade, estes títulos seriam nulos, porque foram expedidos em contrariedade com o artigo 20, 11 e o artigo 231 da Constituição de 88. Tem uma exceção. As pessoas elas poderão ser indenizadas pelas benfeitorias que realizaram no local, desde que fique provado que a ocupação era de boa-fé. Se estiverem de má-fé, não terão direito nem mesmo à indenização pelas benfeitorias. Isso aqui a gente vê fácil, ó. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção de direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. Está lá no artigo 231, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aí agora vamos voltar ao julgado do STF. E vamos falar sobre o marco temporal. Lembrando que a corrente do marco temporal diz que só valem esses direitos, as terras só serão consideradas terras indígenas após a Constituição Federal de 88, se já estiverem disputando ou se já estão na área. Só que o STF mudou de entendimento, que era essa, inclusive a tese do marco temporal, era a posição antiga do STF. Tinha súmula 650. Só que no informativo 1110, tema 1031, o STF mudou de tese, mudou de entendimento. O STF disse que o reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não se sujeita ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal de 88, lá da data de 5 de outubro de 88. E também não se sujeita nem à presença de conflito físico ou controvérsia judicial existente na mesma data. E aí o STF fixou as seguintes teses. Primeiro, a demarcação consiste em procedimento declaratório. É um procedimento que vai apenas declarar do direito original territorial a posse das terras ocupadas tradicionalmente por comunidade indígena. Segundo, a posse tradicional indígena é distinta da posse civil, consistindo na ocupação das terras habitadas em caráter permanente pelos indígenas, nas utilizadas para suas atividades produtivas, nas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e nas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. Terceiro, como já dito, não existe essa tese do marco temporal. O direito da ocupação das terras tradicionalmente ocupadas independe da existência do marco temporal de 5 de outubro de 88, além de controvérsia judicial, física ou lógica sobre as terras. Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à Constituição Federal, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no parágrafo 6º do artigo 231 da CF, e é dever da União efetivar o procedimento demarcatório das terras indígenas. Dá uma lida nesse tema, nesse informativo 1110, porque tem lá todo o que foi destrinchado pelo STF. Mas para você entender, o que mais compete a gente é que não cabe a tese do marco temporal, sendo que o STF decidiu, mudou sua jurisprudência para a teoria do indigenato. Bom, aprovados, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, deixe seu like. Grande, né? Tive que explicar várias coisas. Mas vai lá, deixe seu like, curta nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para ter acesso a todas as aulas, dicas, atualizações, jurisprudência, tudo para seu concurso. Segue a gente no Instagram, @prof.thiagopaixão, dá uma olhada no site www.voseraprovado.com e faça parte do grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo.